Olá pessoal, me chamo João Vitor, sou membro da comunidade de Aliança, da comunidade católica Shalom, e vou dar seguimento a essa série de vídeos que temos visto nesses dias sobre a reflexão ao livro O Segredo da Divina Providência, escrito pela nossa cofundadora Emir Nogueira e pelo nosso irmão de comunidade Leandro Fórmulo. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o capítulo com o título de Temerás ao Senhor teu Deus. Bom, para nós falarmos sobre esse capítulo, nós precisamos começar quando a Emir fala sobre a experiência com Deus. Lá no início do capítulo Temerás ao Senhor teu Deus, a Emir nos dá uma passagem muito valiosa para o nosso carisma, mas também para toda a igreja, e que eu vou ler aqui um pouco para vocês, que diz assim, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 24, Jesus inicia dizendo: Ninguém pode estar a serviço de dois senhores, pois ou odeia um e ama o outro, ou agradará a um e desprezará o outro. Não podeis estar a serviço de Deus e do dinheiro. Bom, essa passagem ela é muito conhecida por nós, por todos nós. Acredito que para você também é uma passagem bem conhecida e muito valiosa também. E a partir dessa passagem nós precisamos refletir sobre quem é o Senhor da nossa vida hoje. É importante que a gente traga sempre isso no nosso coração e medite sobre o que hoje rege as nossas decisões, rege as nossas atitudes e, por primeiro, nós precisamos entender e, acima de tudo, experimentar o amor de Deus. Somente a experiência com o crucificado, com o Deus que se deixou traspassar na cruz, aquele que deu tudo por nós, somente essa experiência vai nos fazer ter um entendimento que muitas pessoas não têm sobre Deus ser o centro das nossas vidas e os nossos bens materiais também servirem a Ele. Tudo servir a Ele, por amor a Ele, pela experiência com o amor dele por nós. Logo em seguida, também os nossos irmãos, a Emir, o Leandro, vão falar sobre a forma de nos relacionarmos com o dinheiro e que sempre precisa, para vivermos como o Evangelho, precisa estar sempre fundamentada nessa experiência com o amor de Deus e no nosso coração. Quando nós vemos na Bíblia falando sobre o coração, nós podemos ter a certeza de que Deus está falando sobre a nossa decisão, uma vida de decisão por amor a Deus, porque o coração é justamente esse centro das decisões, a sede das nossas decisões, Então nós precisamos ter em nosso coração primeiro essa experiência com Deus, de decisão por Deus, para depois conseguirmos viver de forma plena, como o Evangelho nos chama, a nossa relação com os bens materiais e com o dinheiro. E também é importante nós meditarmos aqui sobre esse capítulo, quando a Emir vai falando sobre a oração caminhar junto com a nossa forma de lidar com os nossos bens, seja por meio da comunhão de bens, seja por meio do dízimo, se você conhecer como dízimo, mas quanto é importante a nossa relação com Deus, a nossa vida de oração, andar sempre junto com a nossa relação com os nossos bens materiais. E por fim, termos o cuidado com a teologia da prosperidade que tantos de nós já conhecem. Termos o cuidado de não estarmos utilizando Deus apenas como um meio para alcançarmos a riqueza material. Assim, a nossa riqueza, a nossa esperança, continua acontecendo, continua sendo no dinheiro e não em Deus. Deus acaba sendo apenas um meio para alcançarmos o Deus dinheiro e não o Deus verdadeiro, Então, como é importante que a gente busque sempre ter os olhos fixos no céu e acumular dinheiro, acumular tesouro no céu. Não acumular tesouro aqui na terra, mas amando a Deus em primeiro lugar, amando a Ele e a sua vontade, sempre escolhendo